Meus amigos, bom dia. Estou aqui feliz da vida, esperando que o Brasil não perca a nossa democracia. Não perca, né, pessoal? Bom dia, eu sou o Dr. Hélio Lopes, eu falo de Fortaleza, aqui do meu escritório. Hoje é o dia 1º de novembro de 2022, dia consagrado a todos os santos, tá certo? Basta você ler hoje o Evangelho, que é muito bom, você repousa muito o espírito e a alma. Senhores, hoje eu estou voltando a uma live. Ontem eu não tive condições. Doente, de luto, mas com a cabeça fria, consciente de que o nosso Brasil não pode ser entregue ao comunismo. Não. Eu não vou dizer muita coisa porque aquilo que a gente sabe, a gente guarda e espera os acontecimentos. Basta ouvir a Carla Zambelli, a Bianchis, que falam nas redes sociais, e as pessoas envolvidas nessa farsa do dia 30 de novembro, que devolveu à vida pública, como presidente da República, um cidadão que eu me nego a reconhecer como presidente do Brasil. Me nego é um direito meu. Eu vou cumprir a lei, cumprir meu trabalho, assim como também eu tenho o direito de dizer que nós estamos numa ditadura do Poder Judiciário maior, que é o Supremo Tribunal Federal. Não do Poder Judiciário, mas dos ministros que não respeitam a Constituição Federal. Eu vou fazer um preâmbulo, o Marcelo Almeida, aí em São Paulo, o Carlos Almeida também em São Paulo, Eduardo Monte, Rio de Janeiro, J. Evangelista em Itatira, Roberto Gomes em Fortaleza, o Aderbal Bezerra, jornalista, quem mais? Capitão Aíso, o Major Leandro Viana, no Rio de Janeiro. Eu quero dizer aos senhores que eu tenho a cabeça muito fria nas observações. Primeira coisa que eu quero dizer, que eu for só um resumo do que aconteceu, para refrescar a memória o que eu disse. Quando eu vi e ouvi o ministro Gilmar Mendes dizendo que o Lula merecia um julgamento justo, aqui nos meus canais eu fui o primeiro a dizer que estariam tramando algo contra o Brasil. Aí vem na sequência de atos e mais atos, eu cheguei a dizer, não, o Gilmar deve estar contando o prazo para prescrição aí, alguma coisa. Em resumo, de repente apareceu o tempo já contado em 2021, mas foi julho, quando o Edson Fachin tacou a canetada e declarou a nulidade de todos os processos do Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, quando eu comecei como radialista, em novembro de 1956, era Luiz Inácio da Silva, conhecido por Lula. Mas a Lei 6015, de 31 de dezembro de 73, no artigo 109, ela permite você colocar o nome consagrado ou substituir o seu nome, prenome, pelo nome consagrado. Foi o que aconteceu com o Sarney e com o Lula. Porque o meu nome eu não dou para ninguém. Nem quero apelido no meu sobrenome. Bom, aí também corria há mais de 2 anos um pedido de habeas corpus dizendo que o Sérgio Moro, juiz que lavrou a sentença condenatória do Lula, que a outra foi daquela Gabriela Reichmann, outra sentença condenatória, ambas confirmadas pelo TRF4 por unanimidade por 2 vezes, eu digo já porque 2 vezes, e uma delas confirmada com pena diminuída pelo Superior Tribunal de Justiça. Processo de exceção de suspeição que eu examinei, digo, sem dúvida,
foram opostos contra o Sérgio Moro e contra a juíza e foram julgados improcedentes com sentenças que constituem a pré-exclusão. Aí houve embargo de declaração lá no habeas corpus do Supremo, 2 anos já com o voto da ministra Carmen Lúcia, contrário à pretensão do Lula, dizendo que em sede de embargo de declaração não tem cabimento, coisa que eu disse que o jurista Iris Ganda Martins, o Sartori e outros tantos disseram que eu não sou jurista, sou estudante de direito, 60 anos batendo. Então, Gilmar Mendes fez uma luta em plenário com a assistência de todo mundo para a Carmen Lúcia mudar o voto dela a favor do Lula, e ela foi decisiva para tornar o Sérgio Moro um juiz suspeito. No dizer do Lula, mentiroso. Bom, ele diz hoje que 26 processos foram julgados a meu favor e a ONU me absolveu. É um resumo só. A Rede Globo, por sua vez, com os artistas que ganhavam milhões da Lei Rouanet, ela inconformada, porque ela mantinha um tipo de profissionais autônomos com CNPJ, tanto se é verdade que o Faustão, que ganhava 5 milhões por mês, por um programa por semana, o William Bonner foi obrigado a reduzir o salário dele, muitos foram fora. Tudo isso acontece, continua acontecendo na Rede Globo. Então, eu cheguei a dizer muitas coisas, mas não vou repetir porque eu vou perder muito tempo. Vocês se lembram do abraço do Gilmar Mendes, no momento em que o habeas corpus favoreceu ao Lula, abraço dentre lágrimas, agarrado com o Zanin, advogado do Lula. Detesto essas coisas mais. Lá se vem todo dia a Rede Solidariedade, Rede Sustentabilidade, através do senador Randolfo Rodrigues, pedindo em cima do Bolsonaro. Eu não vou nem repetir, vocês sabem mais do que eu. Chegou ao ponto daquelas viagens do senhor ministro Luiz Roberto Barroso a Boston, a Oxford, live para a Alemanha, tudo detratando o governo brasileiro. Era o genocida, no dizer do Celso de Mello, quando ainda era ministro do STF na ativa. Aí vem o Toffoli, de repente, alegando o artigo 43 do regimento interno do STF, aí abre um inquérito do fim do mundo, inquérito de fake news, tal, desde o dia 14 de março de 2019. Aí tome constrangimento só em cima das pessoas conservadoras que primavam pela democracia. Bolsonaro era chamado de ataque à democracia, ataque ao Supremo Tribunal Federal. Aí o homem sai à rua, a multidão chamando de mito. Aí, como se isso não bastasse, chegou o senhor Edson Fachin, ministro que tão logo ascendeu a condição de presidente da Corte de Eleição, o TSE, disse que quem iria participar da fiscalização da eleição, da votação, seriam as forças desarmadas. Também palavra do Zé Disseu, esse cara que é o braço forte do Lula. Eleição não se ganha, se toma. Frase repetida pelo Luiz Roberto Barroso. Aí vem aquele negócio lá de Boston, de Oxford, aquelas vias de fato, quase havendo um entreveiro pessoal entre Alexandre Cruz, um cara que viajou 10 horas para assistir a palavra do ministro Luiz Roberto Barroso, e muitas outras coisas. Aí tudo eu digo, e eu vinha dizendo, cheguei a dizer que o Bolsonaro tinha saco de filó. Quantos processos foram abertos contra ele? Agora veja uma coisa, antes que eu me esqueça. Já foi dito aí pelo Alexandre Vaz que ia mandar descer os procedentes para a primeira instância. Mas ele não mandou descer o do Alan Santos, não mandou descer o do Oswaldo Eustáquio, o do Roberto Jefferson, que ele já decidiu e foi aplaudido, que iria
o julgamento dos crimes de tentativa de homicídio do Roberto Jefferson seriam julgados pelo Supremo. Senhores, a gente fica triste porque não existe no Código de Processo Penal, nem na Constituição, nada que diga que quando a vítima é ministro, é deputado, é senador, o foro deve ser deles e nunca do réu. O nosso Código de Processo Penal capitula no artigo 70 e outros mais, 70 principalmente, capitula a competência relativa do foro da situação do crime ou o domicílio do próprio réu, ou ainda o foro da comarca que primeiro tomou conhecimento do fato, no caso Londrina, Paraná, que deu a jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba, consagrada por vezes quando o Supremo queria cumprir a Constituição Federal e negou qualquer coisa de modificação. E na minha vida profissional, eu nunca ouvi falar que uma incompetência supostamente relativa ou inexistente jamais anularia, pelo menos, o despacho de recebimento da denúncia, que é o ponto inicial da prescrição de qualquer ação penal. Porque o crime prescreve no dia em que ele é praticado. Aí chama-se ato interruptivo da prescrição, a sentençazinha pequenininha, receba a denúncia, artigo 117, número 1 do Código Penal. Aí anularam tudo para chegar em Brasília já prescrito, porque a pessoa estava consumada na própria zona de Curitiba. É o resto do que eu faço. Agora vê, esta semana foi fundamental. Fundamental para muitas atrocidades cometidas contra o Brasil, atrocidade foi mesmo, contra mim, contra o Dr. Roberto Barroso, que está aqui, contra as pessoas que primam pela democracia. Aquela reunião em que o senhor ministro Alexandre de Moraes disse que iria de ofício fazer a censura prévia nos canais de redes sociais com multa de R$200 mil para quem não cumprisse a retirada em 2 horas. Aí a Carmen Lúcia foi o voto mais jocoso que já ouvi na minha vida. Censura prévia, mas como é temporária, vamos aceitar. Então eu acho que já deve convocar uma reunião extra do TSE e do Supremo para decidir que acabou a censura prévia. Então vai ficar todo o tempo, né? Bom, aí tome lei e respeitando a Constituição e as leis já vigentes, aquelas que consagram que somente até 6 meses antes da eleição podem ser aprovadas leis sobre eleição, mas aí o senhor ministro Alexandre de Moraes, além de censura, além de desrespeitar uma lei que proíbe de transporte de ônibus gratuito em cima da bucha, como diz o outro, ainda vai para a televisão. É essencial para o eleitor ter condições, não desperdiçar o dever de votar. Meu amigo, se o eleitor tem o dever de votar, está consagrado lá no artigo 12 da Constituição Federal e Lei 5700 de 71, é lógico que ele tem a obrigação que ele, sendo idoso, faça como eu, passe livre. Eu nem ando de ônibus, ando a pé. Aí acontece isso aí, aconteceu aquela palavra do Luiz Roberto Barroso dizendo que o samba que deve ser cantado para ele já vai tarde. Eu só vim saber disso sábado à noite. Como eu não faço live domingo, também não pude dizer esse fato. E o outro que eu vim ouvir de tarde, do excelso ministro Alexandre de Moraes, dizendo que só faltou dizer: quero que respeitem o resultado das urnas. Senhores, já me falaram hoje, não sei se é verdade, falaram-me que o Putin, lá da Rússia,
mandou uma mensagem para Bolsonaro dizendo que não entregue o poder para evitar o comunismo. Isso é no entendimento da pessoa que me falou. Questão de preservar, eu tenho o direito do artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, diz que pode ser preservada para evitar problema, tal. O anonimato não existe aí, né? Aí, senhores, o ano passado, no 7 de setembro, o nosso presidente fez aquela manifestação, ele não fez ameaça à democracia. Ele simplesmente disse que tinha um instrumento constitucional do artigo 142, ele nem falou em artigo, para reprimir as coisas que estão acontecendo, não ameaçou ninguém. Entrou Michel Temer na trama, na transa, como diz o outro, e botou água na fervura. Senhores, eu disse aqui várias vezes, quem acompanhou os debates da Assembleia Nacional Constituinte, que eu fiquei atento, letra por letra, voz por voz, aquelas participações do Dante Oliveira, aquele que morreu, Ulisses Guimarães, dos homens que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, deputados e senadores, eles dizendo que iam inserir para evitar que o Brasil sofra de novo um caso igual à intentona comunista de 1935, aquela horrível situação que morreu muita gente em São Paulo, aquela situação que vem narrada desde quando o Marechal Floriano não teve condições de segurar o Brasil contra os imperadores portugueses, entregou o barco ao Marechal Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. A intentona comunista de 1935, sufocada pelo Getúlio Vargas, e o Getúlio, provando que a democrata aceitou pacificamente sua deposição, mas concorreu à eleição em 1950 e foi eleito pelo povo. Para mim, 3 grandes democratas, mas o primeiro lugar, o troféu de democrata tem que ser do presidente Bolsonaro. Ninguém nunca conseguiu tirar uma vírgula das palavras dele. O cara que teve a cabeça dele em forma de bola chutada, teve a cabeça modificada como se fosse o Hitler, publicado. Agora o que ele pega, uma porcaria da revista Exame, de qualquer forma, é uma revista que publica um problema lá sobre a AIDS, que pode ter origem na vacina. Quer dizer, ele não disse de ciência própria. Outra, defender tratamento precoce. Todo mundo sabe que o médico tem autonomia. O Mandetta fez o chafuto que fez e foi reprovado. Paulo Pimenta, toda arrogância, perdeu a eleição. Agora, vocês vejam uma coisa. Já no segundo turno, descobriu-se toda a falcatrua do PT junto às emissoras do Nordeste e outras partes do país. Eu chamo isso a descoberta porque um cidadão sério da Rádio de Conquista, Vitória da Conquista da Bahia, eu ouvi a fala dele, ele acusou o PT de manipular as intercessões de 30 segundos, horário gratuito. Quem foi repórter político, candidato, o que for, sabe que além do horário gratuito de rádio e televisão, tem o horário das inserções de 30 segundos. Fulano de tal, não sei o quê. Direito de resposta, quantos direitos de resposta teve o Lula? E quantos foram dados ao Bolsonaro? Nenhum, pouquinho. O do Lula foi muito. Bom dia, é o Gonçalves. E quanto? Gonçalves, eu fui uma live aqui. Tá. Então, você está aí, Gonçalves? Mas, não, vou embora porque o local está no lugar proibido. Ô, Gonçalves, Oi. eu vou parar com uma coisinha. Você trouxe aquele negócio? Tá aí. Já. Tu passa depois, eu dou esse bilhete, tá certo? Tá chovendo? Tá. Eu quero falar com você também, você desculpe aí que eu estou. Tá Obrigado a você, meu irmão. Tá bom, tá. Socorreu, viu? Obrigado, viu? Tá. Deus lhe abençoe. Desculpe aí, pessoal, que eu tenho que atender um cliente meu e ele trazer a bufunfa, como diz a coisinha para quebrar o galho e ajudar a pagar meu auxiliar. Senhores, eu não vou me alongar muito agora.
de quinta-feira, antes da eleição, no segundo turno, até o dia, os fatos são horríveis, horripilantes. Primeiro, é assim como um delegado de polícia, ele tem um defunto acolá, mataram vida. Não, você não trouxe prova. Quanto traz a prova? Não, eu não vou fiscalizar, porque o defunto tem problema é dele. Foi isso que eu entendi o Alexandre de Moraes. Mandou fazer prova, denúncia anônima, senhor Alexandre, tem que ser apurada, ainda que não tenha assinatura de ninguém, nem mandar fazer prova, porque a denúncia propriamente dita é uma peça delatória. Quando o promotor promove a queixa-crime, aí sim, ele tem base em que, numa investigação, na chamada notícia-crime, que foi feito pelo PL. Aí depois, o juiz vai olhar, artigo 395 do Código de Processo Penal, se a denúncia é inepta, o crime está prescrito, não está tal. O artigo 41 do Código de Processo Penal dita as regras da notícia-crime ou da denúncia, mas você fazer o que foi feito, virar o jogo, mandar processar o pessoal do PL, porque ocasionou transtorno ao processo eleitoral. Vale-me Deus. Agora, no segundo turno, fraudes e mais fraudes, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Os sorrisos da Rede Globo, os elogios, as críticas pelo silêncio do Bolsonaro. E a gente sente a alegria dos excelsos ministros, inclusive o divulgador hoje que recebeu o telefonema de cada um dos ministros, especialmente do presidente da Corte Eleitoral. Senhores, são 10 bilhões por ano que o povo brasileiro gasta para manter os ministros fazendo o que estão fazendo. Agora vejam, um homem como Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca pode fazer um comício, uma manifestação em qualquer canto do Brasil, porque levava nome de ladrão, disso, daquilo. Aqui no Ceará, Bolsonaro foi aplaudido por milhares, milhões de pessoas, no mundo todo, no Brasil todo. Aí vem lá, vamos proibir, você não pode usar as imagens da Paulista no dia 7 de setembro, nem no dia 1º de maio, nem no dia, nem aquela lá de Londres, nem aquela da ONU, porque é o princípio da desigualdade, não tem isonomia. Por que é que o Lula não juntou? Agora mesmo estão aparecendo aquelas imagens da eleição de 2002, todos mundo sabe disso. Aí, agora estou criticando o silêncio. Será que eu chamei? Quantas vezes eu disse aqui, quantas vezes, vou empurrar o Lula na goela do povo brasileiro? Quantas vezes eu disse? Quantas vezes eu disse de um certo tempo para cá que o Bolsonaro tem o saco de filó? Porque o grande erro, a grande coisa, nasceu quando não foi reprimida a atitude lá do Supremo, quando mandou prender Sarah Winter, mandou prender o Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio, que foi amiudando, chegando ao ponto de fazer, aquela ilegalidade contra o Roberto Jefferson, que é explodido, é um cara explosivo de emoção. Por que que o Daniel Silveira perdeu o emprego, perdeu o mandato? Ele que se utilizou dizendo publicamente, artigo 53 da Constituição Federal, e pegou o que pegou, e cadê a isonomia, cadê o cumprimento do artigo 5º, caput da Constituição Federal, igualdade de todos perante a lei? Ainda diz assim, Jovem Pan censurada porque chama o Lula de descondenado, chama ele de corrupto, censurada a Gazeta do Povo, lá em Santa Catarina, do Paraná, censurado e proibido o Brasil Paralelo, um jornal de grande visualização. Aí vem, manda
fazer o diabo com os empresários, cortar tudo. Cortaram tudo, proibiram as comunicações, justamente com o propósito de fazer descer na goela do doutor Heleno, doutor Roberto, doutor Gladstone, de todo mundo, um cidadão reprovado por sua atitude, que já está sendo demonstrada agora, que ele ainda não assumiu, já vem recebendo Alberto Fernandes, comunista. Aí disse Alberto, quando o Brasil está bem, a gente está bem. Onde é que já se viu isso? O Brasil está muito bem, quem está mal é a Argentina. Nicarágua também se manifestou, lá o Maduro também, a Cuba também, Chile também, Bolívia. Agora tem lá um comunista, né, que é o povo dos Estados Unidos, está de ponta com ele, o John Biden, mas está sustentando a democracia. Entendeu? Já veio também lá do Partido Comunista, lá da Espanha, que lá o comunista lá, desculpa aí, o poder lá que mantém o negócio comunista. Fizeram. Lá também o cara que quer a Amazônia para a França, como é o Emmanuel Macron, ele que tem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não dizendo umas coisas, até que a mulher dele era muito feia, né? Entendeu? Eu nunca vi um cara mais autêntico do que o presidente Bolsonaro. Ele foi um Messias e vai ser sempre um Messias na salvaguarda da democracia. Nós temos que dizer isso. Por que o silêncio dele? Senhores, você é chamado de ladrão, de corrupto, de desonesto, de antidemocrata, ataca a Constituição Federal, ataca as instituições, é nazista, que mais? É pedófilo, é não sei o que, mas tem uma filha desmoralizada por uma seguidora da parte contrária, ainda quer que você se avacalhe e vai dizer esse parabéns que você foi dizendo. Lula não foi eleito não, pessoal. A eleição dele foi essa marmota que vocês assistiram, que sabem de tudo. Eu não reconheço nunca ele como presidente. Eu posso cumprir meu dever profissional, mas vou botar meus ouvidos, tá mudando para não escutar nada a respeito dele, que eu não posso nem ouvir a palavra dele, que eu tenho nojo. Muita gente diz isso para mim, muita gente. Agora veja o que está agora acontecendo. Hoje eu vi e ouvi, está sendo feito um relatório de tudo que foi de ilícito, de ilegalidade, de impossibilidade de uma vitória como ele conseguiu, entendeu? O relatório das emissoras de rádio que foram manipuladas para não divulgarem as inserções de 30 segundos, tantas e tantas vezes por dia. O relatório de tudo quanto foi feito por baixo do pano contra a democracia, e todo mundo diz isso, sabe disso, por ministro da Excelsa Corte. Não todos, você sabe disso, né? Quando chega um ministro aposentado do próprio STF, e para a imprensa dizer o que o Marco Aurélio Melo diz, por aí vocês tirem as conclusões. O que eu quero, só para terminar, é que eu ouvi uma deputada dizer, não sei se ela havia aqui, se era a Carla Zambelli, ou da Júlia, dizendo: aguardem a próxima semana. No correr da semana, hoje é terça-feira, o silêncio do Bolsonaro é compreendido por nós brasileiros. Deus acima de tudo. Deus, pátria e família. Nós não podemos. Olha, vocês veem que o negócio é tão feio que já se falou que vai ser ministro do Supremo. Fernando Haddad vai ser ministra. A Carmen Lúcia lá no Supremo. Pense aí. Eu não quero desmerecer esse pessoal, não. Agora, eles que contribuem para que o Brasil... Agora, dizer uma coisa, olha, meu amigo. Você do Nordeste, você vai esperar picanha, né? Você aí do Sertão vai esperar picanha.
que todo artifício maldoso, imoral foi empregado para conquistar o voto, que os senhores estão desavisados. Tenho pena dos meus amigos sertanejos, que merecem todo respeito. Mas você guarde o seu terreninho, que ele está solto. Você se prepare para você fugir para onde? Que da Venezuela é fácil fugir para a Colômbia, tem fronteira, fugir para o Brasil através de Roraima, e você fugir aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, para aí, Bahia, vocês vão para onde? Eu aconselho, pega uma embarcação, vai lá para Cabo Verde, rapaz. É uma colônia portuguesa no oeste da África do Sul, da África, que lá fala a língua portuguesa também. Lá também é um pessoal miserável, mas dá para quebrar o galho, né? Porque se você sair aqui na América do Sul, o único lugar que ainda pode socorrer o pessoal brasileiro que vier passar fome, entendeu? Porque a Dilma considerava comer uva, né? Mas não, vocês podem ir para o Paraguai. Agora, ir do Rio Grande do Norte para o Paraguai vai ser lascar, né? Ir para os Estados Unidos vai ser lascar também, porque tem que atravessar a fronteira do México, indo pela Baía do México, né? Pensem bem, vocês que estão esperando picanha de um cara formado para uma eleição forjada, tramada, preparada. Isto eu disse, não estou dizendo agora não. Eu venho dizendo desde o dia que o ministro Gilmar Mendes disse que o Lula merecia um julgamento justo. Me desculpem, pessoal, eu me retrato, eu me ajeito no seus pés, senhor Alexandre de Moraes, para pedir perdão, mas eu só faço isso se o senhor me disser em que Constituição o senhor está baseado para decretar a prisão do Oswaldo Eustáquio, do Wellington Macedo, do Zé Trovão, do Alan Santos, de fazer o que o senhor fez com o nosso presidente Bolsonaro. E se você disser o que você fez em favor da Rede Globo, que a Rede Globo foi beneficiada indiretamente pelos atos antidemocráticos praticados, especialmente Alexandre Moraes, Luiz Roberto Pauzé, Faquim, Carmen Lúcia e Karl Lewandowski. Foi o primeiro que deu o pontapé inicial naquele rumoroso dia da cassação da Dilma pelo Senado Federal. Ele era presidente supremo, pegou a Constituição Federal, rasgou e deixou de aplicar o parágrafo do artigo 52, que manda automaticamente suspender as funções públicas para quem é presidente cassado. Bom dia para vocês, pessoal. Não vou dizer mais nada. Vamos esperar o resto desta semana, vamos esperar a roda gigante da vida que vai e vem, porque o nosso Brasil é cristão. A nossa bandeira é verde e amarela. Obrigado aos senhores, obrigado Marcos Almeida, obrigado a vocês aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, lá de Miami, lá de Jacksonville, na Flórida. Obrigado a vocês da Espanha, lá da Itália, Portugal. Obrigado a quem esteja ligado comigo. Bom dia, amanhã estarei de volta, mesmo dia de finados. Vamos rezar amanhã no túmulo da democracia brasileira, que já não está no túmulo ainda não, mas talvez esteja no velório. Vamos rezar, pessoal. Bom dia e até amanhã.